Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta ou na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso outro olhar de hoje é sobre um recorte, já não mais tão recente, da história política gaúcha, mas que teve um desfecho recente. A sina persecutória vivida pela ex-governadora Ieda Cruzius, que sofreu por mais de 15 anos um processo onde foi acusada num contexto de improbidade administrativa com um grande ataque à sua reputação pessoal e política, justamente na época em que governava o Estado. Acabou absolvida por unanimidade há poucas semanas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ieda Cruzius, a primeira mulher governadora do Estado, foi sem dúvida, eu disse isso nos meus espaços, uma das figuras mais perseguidas e combatidas da história política do Rio Grande do Sul, pelo menos da história recente. Ela que em seu governo teve uma agenda de ajuste fiscal e de modernização do Estado. Isso tudo foi contado em livro, já em 2012, pelo jornalista Políbio Braga, que é o meu convidado de hoje. O livro Cabo de Guerra é uma obra densa de pesquisa e avaliação de cenário, com quase 500 páginas, e eu julgo que episódios como esse, que também atingiram um Ibsen Pinheiro, um Luiz Fernando Zac e tantos outros, precisam ser pontuados em nome do bom jornalismo e também do mínimo de senso de justiça que ainda a gente precisa cultivar na sociedade. Políbio, vocês conhecem, é jornalista, advogado, tem mais de 60 anos de jornalismo, já passou por Veja, Exame, Band, tem vários livros publicados, já foi chefe da Casa Civil como eu, também hoje assina um blog de notícias e análises muito acessado em todo o país que leva o nome dele. Políbio, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Prazer estar aqui contigo. Feliz. Tchê, eu queria falar, como eu disse ali, deste recorte, né? Mas vamos começar do agora para depois voltar lá para a história. O que tu achaste dessa absolvição recente? O que simboliza essa absolvição da ex-governadora Ieda no Tribunal Regional Federal? Olha, eu fiquei até um pouco surpreso, sabe? Porque eu não estava acompanhando, assim, essa parte, digamos, quando o caso passou para o âmbito do TRF4 aqui em Porto Alegre. Na fase inicial, sim, eu cheguei até a ser convocado como testemunha. Na fase inicial ali. Mas, porque eu sempre achei, desde o início, sabe, que mesmo no âmbito judicial, estava correndo ali muito um jogo de cartas marcadas. Porque o Ministério Público Federal foi com tudo para cima da Ieda, né? E ele estava ali amparado, inclusive, com a cobertura do Tribunal de Contas da União, do Estado, mas do Ministério Público de Contas do Estado, na época, né? Também da Polícia Federal, do Governo Federal, enfim, tudo meio parecido com o que está acontecendo agora aqui no Brasil, e que está sendo desvendado aí pela Vaza Toga, né? E e aí, como eu acompanhei no primeiro grau, e claro que eu sempre tive um contato muito grande com o advogado brilhante, sabe? Esse Medina Osório. Doutor Fábio Medina Osório. Pô, ele não é brincadeira, sabe? Eu convivi muito durante a época com a Ieda, sabe? E também com o Medina Osório. Acho até mais com o Medina Osório, com o advogado. Durante todo o governo dela, mas principalmente durante esse episódio da chamada Operação Rodin. Foi aí que tudo começou, né? Foi aí que começou. Operação Rodin foi desencadeada pelo Ministério Público Federal, aí com o apoio do Ministério Público Federal, né? E com um apoio de todo o aparato da maior grupo de comunicação do Estado. Então, foi uma coisa assim, foi um assassinato de reputação, sabe? Para cima da Ieda, né? E com o apoio do governo federal, né? Do Ministério da Justiça na época. Era muito forte ali. Mas então, quando foi para o segundo grau, aí, que é o caso TRF4, aí eu não estava acompanhando. Mas me ligou, o Medina Osório me mandou o acórdão dessa decisão aí, uma decisão do TRF4 aí, que mostra que nós temos ainda juízes em Berlim. Temos ainda juízes, porque eles
tomaram uma decisão ali por unanimidade importantíssima ainda, né? Isso está registrado aí. Ausência de provas. Ausência de provas de tudo, né? Eu acho que limpou a ficha da governadoria da Cruz, né? De uma certa forma, essa decisão final do TRF4, ela confirma exatamente tudo que eu disponibilizei aí nesse livro, Cabo de Guerra, né? E tu escrevesse em 2012 já. 2012, O que te motivou a... Eu vejo até que tu começa o livro... Eu já vi o livro faz tempo, né? Mas, enfim, começa o livro por uma linha de tempo, recuperando todo aquele período da própria gestão da IEDA, né? Isso. E da Operação Rodan em si. O que te motivou historicizar, Políbio, esse episódio? Porque eu acompanhei muito, assim, de perto o governo da IEDA, né? Eu me dava muito com a secretária de comunicação dela, né? A Sandra. Sandra Terra. Sandra Terra é uma figura extraordinária. A Sandra Terra mora em Brasília, Sandra, né? Eu acho que ela nem se dá mais com a IEDA, nem a IEDA com ela, sabe? Mas na época eu me dava muito bem com a Sandra Terra, né? E a Sandra Terra, ela tem algumas características assim de comportamento pessoal e profissional muito parecido com o que eu gosto, sabe? Ela é brigona. Eu também sou brigão. Então a gente se dava muito assim. Eu acompanhei tudo que estava acontecendo durante o governo da IEDA, desde o primeiro dia. Eu considero que no Rio Grande do Sul nós tivemos ao longo da história, assim, do século passado, 3 grandes governadores, eu acho, sabe, aqui no estado, né? Um deles foi o Brizola, né? O outro, na minha opinião, foi o Brito. E o outro foi a Ieda Cruzes, né? Eu acho que foram... O Brizola não tanto por ter controlado as finanças públicas, mas porque ele conseguiu fazer aquela transição da economia agropastoril do Rio Grande do Sul para uma economia industrializada, né? E ele promoveu mudanças, assim, brutais, né? Há pouco eu estava olhando aqui, a Praia de Belas ali, me lembrando quando ele foi prefeito de Porto Alegre, né? Que ele aterrou aquela ali. Mas você veja que o Brizola foi um homem, assim, que pensou muito na frente, sabe? Durante o governo dele do estado aqui do Rio Grande do Sul, muito na frente, né? Criou o BRDE, enfim, criou os Finos Piratini, criou até... Eu até costumava dizer assim, olha, quando no 7º dia para descansar, ele criou o zoológico de Sapucaia. Sapucaia, né? Sapucaia, isso. De Sapucaia. Bom, o Brito também, ele teve esse espírito empreendedor, assim, com uma visão de futuro, né? Atraindo montadoras para cá. Nelson Proença. Nelson Proença, uma figura extraordinária. Extraordinária. Mas ele, além disso, ele conseguiu equilibrar as contas públicas. O Brizola não estava muito preocupado com contas públicas, não. O pessoal do PDT, do PTB, gosta muito de gastar, né? Mas ele pensa pouco na receita. Ou até pensa muito na receita, mas gasta menos de gastar. Pouco na despesa. E a IEDA foi o equilíbrio das contas públicas, né? Teve um secretário da Fazenda extraordinário, a Audi Cunha. Ela equilibrou. Fernando Schiller, tinha uma equipe. Tinha uma equipe de primeira, assim, jovens todos. Tanto é que viraram o que viraram. É um pessoal muito bom, né? Então, aí eu acompanhei todo o trabalho dela e vi o modo como ela estava sendo atacada, sabe? Tem algumas características, inclusive, que tem pouco a ver com o próprio questão de governo, sabe? É uma mulher. Tu acha que isso pegou? Eu acho que isso, claro que não foi definidor, mas influenciou. Influenciou. O fato dela ser mulher, né? Que a terra de macho, né? O Rio Grande do Sul é a terra de macho. Aqui o homem é macho, a mulher é macho, bicho é macho, cachorro é macho, tudo é macho aqui, né? E mas ela era mulher bem definida, né? Que não baixa a crista. Não baixa a crista. E que mais? Ela não era gaúcha. Ela não é gaúcha, né? Ela é de São Paulo. E não era um estilo populista também. Não, não negociava com... Longe disso, né? Longe disso. Mas também, então, o fato de não ser daqui também. Sim, ser paulista. Não sei se tivemos algum outro governador que não era daqui, assim... Acho que não, até. Recente, eu acho que não, né? Acho que não. Tivemos, mas isso aí também influenciou, sabe? Né? E, claro, e fez um governo assim, em matéria de controle das contas públicas, isso, fantástico, né? Ela conseguiu equilibrar as contas públicas aqui do Rio Grande do Sul.
Mas ela deu um azar de estar com o governo federal aí na mão do PT, né? Contra. O que foi o insumo, Políbio, ali não vamos chafurdar na acusação, mas só para a gente resgatar historicamente, o insumo da acusação principal qual era? Era mal feitos no âmbito do Detran. Do Detran. Detran, né? É ali que começou a Operação Rodan, né? No âmbito do Detran. Depois foi se espalhando ali, né? Mas começou ali, uma ação do Ministério Público Federal com apoio, assim, total da Polícia Federal, que na época estava sob o controle do Ministério da Justiça do ministro Tarso Genro. Bastante exploração midiática, entrevista coletiva, aquilo tudo. Né? Olha, é o que tu pode imaginar, né? Então, você imagina uma aliança Toda essa estrutura. do Ministério Público de Contas com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com o governo federal, né? Com o principal partido ali do Estado, que era o Partido dos Trabalhadores, né? E com o apoio de uma rede de comunicação poderosíssima, né? Quanto tu achas que a pauta dela, do déficit fiscal, do corte de gastos, motivou também, ou foi mais um ingrediente para o contexto dela ter sido tão atacada politicamente? Eu acho que isso não influenciou absolutamente nada. Não? Né, era um ingrediente paralelo? Não foi relevante, viu? Tá. Ali era uma questão política mesmo, sabe? Tanto que o ministro da Justiça da época, que estava ali comandando a Polícia Federal e estava participando de toda essa operação, ele se elegeu governador em seguida, né? Não foi por acaso, essas coisas não. Então realmente houve ali uma questão política com características eleitorais, inclusive, né? E eles foram bem-sucedidos. E tinha a briga paralela também, nós estamos recuperando um pouco da história dela e do vice-governador Paulo Afonso Feijó. Outro ingrediente. Eu até me esqueci, sabe? Mas foi um ingrediente importantíssimo. Esse tu acha importante? Bom, importantíssimo, né? Eu vi que o teu livro cita vários. Sim, muito. Eu falo muito nisso. Até me esqueci completamente de falar nisso aí, né? Mas o Paulo Afonso Feijó, na época, que era o vice-governador, ele teve uma participação ativíssima no confronto com a Ieda Cruz. Ativíssimos, né? Ele foi uma peça fundamental aí em todo esse episódio. Fundamental. Depois a gente teve também a CPI do Detran, né? Além da Operação Rodan, teve a CPI do Detran. A CPI do Detran, digamos assim, ela não foi decisiva, sabe? Porque a Ieda conseguiu controlar o andamento da CPI do Detran. Teve ali o protagonismo do deputado Pedro Westphalen, teve um bloco de defesa. Teve ali os deputados da base de apoio da Ieda ali, eles circunscreveram bem as ações que estavam ocorrendo dentro da Assembleia Legislativa ali. Eu diria para ti que a participação dos deputados, mesmo da oposição e a própria CPI, não interferiu em nada no andamento dessa guerra, desse cabo de guerra. Esses dias ela postou uma foto dela de 15 anos atrás, né? Ela disse, essa era eu, achei interessante o jeito que ela abordou, essa era eu há 15 anos atrás, né? Antes de ter passado porque é um calvário, né, Políbio? 17 anos respondendo um processo com uma nuvem em cima de ti, eu sei que tu também tem processos, né? O próprio processo, né, já é um calvário respondê-lo, independente da condenação, né? Sim, não tem dúvida. Eu compreendo bem isso, porque eu praticamente, há 50 anos que eu respondo processos. Eu, nesse momento, devo ter umas 2 dúzias de processos em andamento, criminais e cíveis, né? E eu sei que a pessoa que é ré, como eu sou em vários casos, começa a padecer desde o momento em que o oficial de justiça bate na tua porta lá para te comunicar que olha, você está sendo citado aí como réu nesse processo aí, defenda-se. Então, claro, ela passou por isso aí. Até onde eu sei, ela não costuma. Eu já estou calejado, viu? Mas ela não. Quem está debutando nisso aí é um problemão. Ela enfrentou, em mulher principalmente, né? Enfrenta esse problema aí. Não tem dúvida. Teve aquele... Essa foto dela, o que ela quis dizer com a foto?
que ela sofreu muito, Tá. entendeu? Ela quis dizer, no fundo, envelheci com uma dor, com uma... essa foi a minha Sim. interpretação, Sim, né? sim, deve ter sido isso mesmo. Mas ela envelheceu também Pela idade, né? né? Também, Tá super bem lúcida. ela está muito com lúcida, cabeça, né? a milhão. Aliás, esses políticos aqui do Rio Grande do Sul me surpreendem muito. Incrível. Porque eles envelhecem e continuam. Eu falo com o Jair Soares, ele está com... É impressionante. Eu entrevistei ele aqui. É impressionante, ele está com 90 anos, mais de 90 anos. Né? Jogando tênis. Isso, e o Simão está em cadeira de roda, mas é muito lúcido. muito Faz discursos carbonários lá no MDB, né? Quem está mal ou pior é mesmo É o governador Colares. é o Colares, né? Que está muito... Fica mais recolhido em casa. Porque ele Nesse episódio, Políbio, eu não tava está bem. revendo o teu livro, né? Teve uma coisa que ficou muito marcante, foi aquele protesto na frente da casa da governadora, né? Que é um método político ali de invasão de privacidade que não acho que não chega a se ter outro parâmetro assim de um jeito tão agressivo como foi naquele momento também. Eu me lembro desse episódio aí porque o que mais chocou a governadora na época ali, que ela estava com os netinhos dentro de casa, né? E eles estavam Indo pra de aula. saída para ir para a aula. E eles foram impedidos ali por um grupo de manifestantes ali ligados ao PT, ao PSOL e ao PCdoB, que impediram a passagem, a saída das crianças, inclusive, né? Isso é uma coisa chocante. Eu acho que mesmo nós não temos outro caso semelhante na história do Rio Grande do Sul, assim, de uma agressão física direta a um governador, como aconteceu ali na casa dela. E politicamente, claro, hoje é o que eu digo sempre, avaliar a história depois dela já ter ocorrido. O governo, de algum modo, se desagregou, né? Não conseguiu responder à altura política todo aquele episódio que estava sofrendo ali, né? Sim, teve projetos assim que estavam em andamento como o projeto Duplica RS, por exemplo, Era um grande projeto. que era um projeto de duplicar o total de rodovias existentes no estado em apenas 4 anos, né? Mas precisava da colaboração do governo federal, porque era um projeto que integrava rodovias estaduais e rodovias federais. E ele foi torpedeado de maneira assim total por parte do governo federal, né? O ministro dos Transportes na época, o Nascimento, ele torpedeou mesmo para valer, né? Não pôde. Esse projeto não foi adiante, né? O Daniel aqui, que era o secretário nosso aqui, Daniel Andrade. Daniel Andrade, né? Que é outra figura extraordinária também, sabe? Né? Ele até abandonou a política, assim, eu acho, né? Porque eu nunca mais ouvi falar. Acho que é o executivo hoje. Da iniciativa Ele é privada. um executivo, mas é Muito competente também. É um homem brilhante, né? Muita gente se ilude muito com a política, acha que pode fazer as coisas acontecerem e quando não acontece fica muito... não gosta, né, disso. O Duplica, imagina, né, Políbio? Duplica se tivesse sido feito, que era duplicar, né? Sim, na época tinha umas 4 mil e poucos quilômetros de rodovias aqui no estado, estaduais e federais, aí era passar para 8, 9 mil em questão de 4 anos, né? Mas não... Foi totalmente torpedeado. Isso foi apenas uma das iniciativas que podiam ter ido adiante, que foram torpedeados completamente. Então, quando tu fala assim que desagregou o governo, realmente isso aí prejudicou o governo, né? O pessoal todo, secretários da AIDA, praticamente quase todos se afastaram da política, inclusive, quase todos eles, né? Políbio, esse tempo todo depois, tu acha que a gente evoluiu como... Porque tu disseste, parece que nós estamos vendo tudo de novo hoje. A gente evoluiu Não, eu estou falando como em sociedade... termos federais, né? Ah, Termos federais. mas tu acha que aqui pro Rio Grande do Sul a gente aprendeu com aquilo ali? Ficou uma marca política pedagógica sobre aquele excesso que é o que tu, de algum modo, aponta no livro, essa máquina de destruir reputações? Eu não tenho dúvida disso, porque depois disso aí, os protagonistas que emparedaram o governo da IEDA, eles não conseguiram mais se eleger, nem eleger os seus seguidores, nem para o governo do estado, nem para a prefeitura de Porto Alegre. E me parece que isso mostra que, majoritariamente, os eleitores gaúchos compreenderam o que foi que aconteceu, né? E não apenas em relação ao governo dela, mas aos governos anteriores, inclusive, do Olívio e do Tarso, né? Tanto que eles não conseguiram mais repetir essas experiências aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que, nesse sentido, houve um avanço, né?
acho que é um avanço importante. Os governadores que vieram depois, eles todos aí, cada um do seu modo, ele conseguiu dar de algum modo registrar um avanço, né? Melhorar a pauta. E de algum modo a pauta do equilíbrio fiscal virou majoritária. É um mantra, mas isso gaúcha, né? é um mantra nacional, inclusive, né? Mas não era, né? Ninguém falava naqueles anos antes. Equilíbrio fiscal, né? Mas se tornou um mantra aí no país e aqui no estado também, né? Os governadores passaram a perseguir muito o equilíbrio fiscal, né? Que é a base para... Porque em cima do equilíbrio das contas públicas é que você pode tocar uma administração realmente eficiente, que privilegie a meritocracia e que produza uma economia sustentável de longo prazo, né? O Políbio, claro que a gente tem que fazer aqui, e sempre faz, o respeito ao papel das instituições e o limite entre a exposição midiática de instituições que têm um papel mais ou magistrado ou de fiscalização, né? Tu é um cara da comunicação, da política, né? Onde é que está esse limite? Porque eu compreendo que para as instituições é difícil encontrar esse limite entre a exposição, essas instituições que não vêm da urna, que não vêm da representação popular, né? Qual é o limite, se é que tem essa resposta, para entre quer dizer, tendo sempre como pano de fundo a presunção de inocência do acusado, por outro lado, o papel de transparência e de acusação de quem, por exemplo, tem que acusar. É um jogo difícil esse equilíbrio, né? O equilíbrio é o respeito à lei, mas o problema é eu sou advogado, mau advogado. Tu é advogado também. Os meus amigos dizem que eu nunca... Olha, Políbio, não diz que tu é advogado, tu diz que tu é bacharel. Mas eu até advogo em causa própria quando é juizado pequenas causas, sabe? Aí, fora disso, não. Se é criminal ou civil, aí eu passo para alguém profissional da área. Cuidar. Mas se for juizado pequenas causas, aí eu mesmo me defendo, né? E ganhei todas até agora, no juizado de pequenas causas, né? Se tu vai me perguntar quantas foram as causas, eu vou te dizer que foram 3. Sim. Não estou contando vantagem nenhuma. Mas, enfim, eu sou um bacharel, eu estou inscrito na Ordem dos Advogados, pago tudo direitinho, né? Mas o que eu aprendi mais não foi nem tanto na faculdade de Direito, não. Foi como réu ou como autor de ações na justiça. Como eu estou te dizendo, eu estou há 50 anos, né? Respondendo. E até esses dias teve um episódio interessante que eu estava sendo processado criminalmente e a juíza da vara criminal aqui de Porto Alegre, ela começou a me interrogar e disse: olha, senhor, como é seu nome? Qual é o estado civil? Então, o senhor já foi preso? O senhor já foi processado? Eu digo: fui e estou sendo. O senhor já foi preso? Eu digo: várias vezes. Mas o senhor já foi preso? Eu digo: eu várias vezes. Mas como? Eu digo: como que? Eu já fui preso várias vezes. A senhora não está me perguntando? Você estou. Estou surpreso. Eu digo: é porque não conhece a minha história, né? Mas então conta essa parte para quem não conhece. Durante o regime militar, eu fui preso várias vezes, né? Se eu for contar por isso aí, eu vou... Tomar o programa todo. Eu recomendo ler o meu livro Diários de uma Prisão Política, tá? Que é onde tu recupera essa parte. É onde eu conto ali como é que foram as minhas prisões políticas durante o regime militar. Depois disso, não. Eu não fui mais preso, né? Fui condenado também, sabe? Outras vezes, mas não cumpri pena, né? Agora mesmo, eu fui acusado por um crime de homofobia aí, pelo pessoal da Luciana Genro aí, e na primeira instância a juíza lá me condenou a 2 anos de cadeia, mais um monte de restrições aí, tipo aquela que está acontecendo agora, né? Mas enfim, aí o doutor Rafael Leal, era meu advogado, nesse caso aí de homofobia, ele recorreu para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça desclassificou as acusações todas, anulou todo o processo e mandou para a Justiça Federal. E aí a Justiça Federal mandou para o Ministério Público Federal e o procurador do Ministério Público Federal disse: olha, eu não vejo crime nenhum de homofobia nisso aí. O Ministério Público. Aí no caso o Ministério Público Federal. Ele entrou em confronto com o Ministério Público Estadual. Entendi. Ele disse: ao contrário do que o Ministério Público Estadual está dizendo que ele cometeu um crime de homofobia, na verdade ele não cometeu o crime. Ele usou a sua liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º e seus incisos da Constituição Federal, que garante a liberdade de expressão, portanto também a liberdade de imprensa.
Então eu peço, venha, senhor magistrado, arquive essa droga. O próprio Ministério Público nem apresentou denúncia. O juiz arquivou a droga. Bom, mas então tu disse os limites, né? O limite está na lei. O problema é que nós... Tu é advogado também, né? Também. O problema é que nós sabemos muito bem, eu até como réu ou autor, que a lei... Relativo. Echa la lei, echa la trampa, né? Exatamente. Esse é o problema, né? E esse é o problema que a gente vive hoje, né, Políbio? Eu declarei, não me lembro se foi no final do ano passado, num dos meus comentários na Band, comunico que não estou mais dizendo tudo o que eu penso. Eu não me sinto mais dono de empresa, pai de família, 46 anos. Decidi não dizer mais tudo o que eu penso porque não me sinto à vontade. Decidi não correr esse risco. Tem um grau de covardia, omissão, sei lá, talvez, daqui a pouco talvez eu mude e decida tomar mais processo, porque eu também já tenho os meus, mas é duro, né? Tá em 2024, exercendo jornalismo de opinião, que é o teu caso, e tendo essas inibições. Tu te sente hoje mais inibido ou tu entrega na mão de Deus e vai? Eu vou. Tu vai, né? Eu vou, não baixo... O cabelo branco te permite. Eu não baixo a bola de jeito nenhum, acuso quem eu tenho que acusar e não tenho medo de ninguém e de nada. Mas eu sou prudente em relação aos lugares aonde eu estou falando. Sim. E as apurações também. Apurações? Apuração da informação. Não, tu é diligente também em relação à apuração da informação, de uma denúncia, de uma coisa, de uma crítica que tu faz. Você sabe que com esse tempo de estrada que eu tenho aqui, aquilo que eu não sei, eu adivinho. É. Só pela leitura de cenário. A gente começa a adivinhar com o tempo, né? É por isso que os pajés são tudo velhos, né? E é sábio porque é velho, né? É. O Políbio. Teve também o caso, só pra gente ir pontuando e encerrando, o caso do Ibsen, o caso do Luiz Fernando Zac. Então, eu acho que esse programa também procura, viu? Quis te convidar por isso, procura botar um pouco de senso de justiça na sala, né? Porque essas coisas, aquela velha história, né? As coletivas de condenação são manchete e a absolvição é pé de página. É. O Ibsen foi absolvido, digamos assim, pela própria Veja, quem fez a denúncia fake, né? O Zac até hoje não foi resgatado por ninguém, né? Ele sofreu uma violência inaudita e, no entanto, está aí se defendendo, né? E o caso da Ieda agora, assim, judicialmente ficou reconhecido aí que aquilo tudo não passou de uma armação. Políbio, obrigado, que prazer de ter aqui, acho que a gente cumpre um papel também, admiro muito o teu trabalho e siga brigando, tchê. A gente não pode ter um mundo só de passivos, né? É isso aí, eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Maravilha. Queridos... A não ser da minha mulher, né? Bom, aí é sinal de inteligência. As opiniões do convidado não refletem necessariamente a opinião do Grupo Bandeirantes, como você sabe, nem deste apresentador, e todos os citados, evidentemente, têm espaço para eventual esclarecimento. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição, o livro está aqui, Cabo de Guerra, de Políbio Braga, ele tem outros livros. Olha, eu tenho alguns exemplares ainda, viu? Ó, é isso que eu ia dizer. Eu vou dar o meu WhatsApp, é 51999459810. Eu devo ter uns 40 exemplares ainda, tá? Repete mais uma vez. R$80. 999459810. Tá? Muito bom. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.